Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura patrística da carta a Diogneto. É o nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar o terceiro capítulo desta carta, dirigida a Diogneto, que queria conhecer a fé cristã. Eu vou fazer esse primeiro momento da leitura e depois uma reflexão para mostrar também como o autor da carta de Diogneto vê a distinção entre o judaísmo e o cristianismo. Ele afirma: os judeus também pensam ter Deus necessidade destes sacrifícios. É claro que estes sacrifícios estavam centrados no templo. Quando Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo, o judaísmo teve que se reinventar. Então, a vida central que se tinha do segundo templo, que é o templo que foi construído depois do exílio da Babilônia, este templo sendo destruído também encerrou o tempo dos sacrifícios. O judaísmo, a partir de então, ele teve que se reinventar. Porque os judeus tiveram que sair de Jerusalém por causa da guerra e Roma vence a guerra, e eles então vão para uma cidade de Jamnia. E lá no final do primeiro século, eles realizam um sínodo, um concílio, e lá eles vão reinventar o judaísmo, não mais centrado no templo, mas centrado na sinagoga, tendo que traduzir toda essa experiência cultural do segundo templo a partir agora da vida da comunidade, da vida sinagogal. Então, a referência que se faz aqui a esses sacrifícios remete ao tempo do Antigo Testamento e ao tempo da existência do templo, onde ali se ofereciam sacrifícios de animais, como nós vamos ver no segundo momento. Então, os judeus também pensam ter Deus necessidade desses sacrifícios. Afirma o autor da carta a Diogneto. Em seguida, parece-me estares extremamente desejoso de ouvir porque eles, isto é, os cristãos, não tributam a Deus culto idêntico aos dos judeus, isto é, o culto dos judeus. Embora os cristãos se abstenham, se abstêm esses da idolatria acima referida, e com razão queiram venerar um só Deus, porque a herança judaica no cristianismo é a unidade divina, e considerá-lo Senhor de tudo, Criador. E se, apesar disso, o cultuarem de modo parecido ao supracitado, isto é, o culto dos judeus, incorrem em erro. Quer dizer, os cristãos vão errar se eles usarem o mesmo culto judaico de sacrifícios. Se já os gregos, que oferecem sacrifícios a deuses insensíveis e surdos, porque o cristianismo sempre afirmou que os deuses pagãos não existiram,
Inclusive, eu lembrava para vocês daquela tese de que os deuses gregos eram os heróis deificados. Dão mostras de demência. Então, os gregos mostram demência por cultuar deuses que não existem. Quando os judeus procuram oferecê-los a Deus, os pagãos oferecem sacrifício a deuses que não existem, e os judeus oferecem os sacrifícios a Deus, que também é esse Deus venerado e adorado pelos cristãos. Como se disse, carecesse, quer dizer, Deus não precisa desses sacrifícios, como se Deus precisasse desses sacrifícios. Isto mais se afigura estultice do que culto divino. Quer dizer, também é insano. Isso, para os cristãos, não é mais um culto divino. Não é possível, de modo algum, que o Criador do céu, isto é, Deus, Criador da terra, de tudo aquilo que existe, e de tudo o que contém na terra, o qual nos fornece tudo aquilo de que precisamos, tudo que nós precisamos, Deus já nos deu na própria criação. Então, o qual nos fornece tudo aquilo de que precisamos, esse Deus necessite de seus próprios dons, como se Deus precisasse dessas oferendas, outorgados àqueles que pensam dar-lhes algo. Isto é, os judeus pensam em dar a Deus alguma coisa, mas Deus não precisa dessas coisas porque Ele é o Criador de tudo, tudo pertence a Deus. Os que querem oferecer-lhes sacrifício de sangue, fazendo referência aqui aos judeus, nos seus sacrifícios, no templo, querem oferecer a Deus sacrifício de sangue, odores das vítimas e holocaustos, e assim reverenciá-lo, a meu ver, na medida em que acham estar dando algo a quem nada carece. Estão achando que estão dando alguma coisa a Deus, mas Deus não precisa destes sacrifícios. Não diferem, então, a atitude dos judeus não diferem dos que prestam idênticas honras a deuses surdos, aos deuses pagãos, venerando ídolos incapazes de receber tal reverência, fazendo referência ao culto pagão, né? Fazem referência, achando que com isso estão reverenciando o próprio Deus. Então, o autor da carta essa carta de Ogneto, vai querer nos mostrar que Deus não precisa, em nenhum momento, desses sacrifícios. Por isso os cristãos não seguem essa tradição judaica. Veneram o único Deus, mas não servem o sacrifício de Cristo. Não se submetem a esse sacrifício. Agora, por quê? Agora está fora do texto de Diogneto. A primeira coisa que nós podemos olhar, podemos encontrar na carta aos Hebreus, que faz uma distinção entre o culto judaico e o culto cristão. Nos diz assim, no capítulo 9 da carta aos Hebreus, versículo 19 até o versículo 23. Diz assim: por isso mesmo, a primeira aliança do deserto não foi inaugurada sem efusão de sangue, sacrifício de animais. Depois que Moisés proclamou a todo o povo cada mandamento segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes, isto é, animais irracionais. Depois, água, lã
escarlate e sopo, e com eles aspergiu, né, o próprio livro, isto é, o rolo, e todo o povo, dizendo: isto é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Então, a antiga aliança foi selada com sangue de animais irracionais. A seguir também aspergiu com sangue a tenda e todos os utensílios do culto. E é com sangue que, segundo a lei, se purifica quase tudo. E sem efusão de sangue, sem o sacrifício de animais, não há remissão para a antiga lei. Se, pois, as imagens do que está nos céus são purificadas mediante esses ritos, é mister que as próprias realidades celestes não sejam por sacrifícios bem melhores. Logo em seguida, no capítulo 10, né, no versículo 4, acho que é 4 mesmo, a letra é muito pequena aqui, é 4, diz assim: pois é impossível que o sangue de touros e bodes elimine os pecados. Por isso Cristo diz, ao entrar no mundo: não quereis sacrifícios e oblação, mas plasmaste-me, isto é, deste-me um corpo. E mais adiante, no versículo 9, Cristo suprimiu o primeiro culto para estabelecer o segundo culto. Então, os cristãos não seguem o culto judeus, seguem o culto cristão que foi estabelecido por Cristo. Então, por isso, os cristãos não seguem a tradição dos judeus em relação a esses sacrifícios. E ele então diz: e ao passo que cada sacerdote se põe cada dia de pé, a fim de cumprir suas funções, e oferece com frequência os mesmos sacrifícios, que são definitivamente incapazes de eliminar os pecados, ele, pelo contrário, então Jesus Cristo, depois de ter oferecido pelos pecados um sacrifício único, ele, o seu corpo oferecido na cruz, senta-se para sempre à direita de Deus. O sacrifício de Cristo é único, definitivo. O sacrifício dos judeus se faz sempre. Há uma diferença muito grande entre a tradição judaica e a tradição cristã quanto a essa questão cultural. Logo depois, no versículo 14, diz: de fato, por uma única oblação, isto é, uma única oferta do Cristo na cruz, levou para sempre à perfeição os que santificou, isto é, os cristãos e também todos aqueles que Jesus morreu por eles, e morreu por toda a humanidade. E mais adiante, no versículo 19, diz assim: temos total garantia de acesso ao santuário pelo sangue de Jesus. Então, quer dizer, o sacrifício que os cristãos têm como referência é o sacrifício único, definitivo que Jesus fez na cruz. E assim, eu termino essa parte, lembrando aquilo que também na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, que diz assim: assim, pois, porque Jesus nos salvou pelo sangue, vamos lá. Assim, pois, já que os filhos têm em comum o sangue e a carne, faz referência à humanidade. A humanidade tem em comum sangue e carne, são realidades pessoas humanas. Também ele, quem? Jesus, participou igualmente da mesma condição. Ele participou da nossa condição humana, a fim de que, por sua morte, reduzir à impotência aquele que detinha o poder da morte, isto é, o diabo. Voltemos.
Os filhos têm em comum carne e sangue. Jesus também participou da mesma condição. Jesus participou da mesma condição da humanidade. Ele assumiu a humanidade. Ele se fez homem. Ao se fazer homem, ele tem em comum conosco também carne e sangue. Só que carne e sangue não é da divindade. Deus não tem carne, Deus não tem sangue. Jesus diz à samaritana, Deus é espírito. Carne e sangue refletem a realidade humana. E quem deu essa realidade humana a Jesus, senão a própria Maria, a mãe de Jesus, que gerou o Filho de Deus, que concebeu, gerou e nasceu dela, o Filho de Deus, numa humanidade perfeita e completa. Mas então, o nosso sacrifício não é mais o sacrifício judeus, sacrifícios de animais, mas a nossa referência de sacrifício é do próprio Cristo. Não são mais animais irracionais que são aspergidos sobre as ofertas do templo, mas agora é o próprio Filho de Deus que na sua humanidade, no seu sangue, assumindo essa humanidade, uma vez definitivamente venceu a morte na cruz, e na sua morte nós temos a vida. Por isso, ele afirma que os judeus também pensam ter necessidade desses sacrifícios como os pagãos, achando que Deus precisa desse sacrifício. Não. O sacrifício foi feito uma única vez definitiva para nós, no Cristo na cruz, onde ele derramou seu sangue. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.